Olá, sou a Vanderlane e contribuirei para o nosso debate falando um pouco sobre as principais ideias pedagógicas do período denominado como Primeira República, que abarca o ano da proclamação, 1989 à década de 1930. Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1989, o Brasil adotou o federalismo, em que vários estados se reúnem para formar uma nação. O poder, até então centralizado na figura do imperador, foi dividido entre o presidente e os governadores estaduais. O período tratado foi marcado pelas primeiras tentativas de se pensar a educação de maneira ampla. No entanto, a educação, além da alfabetização, é para poucos. As pessoas pobres recebiam instrução básica apenas para o trabalho nas fábricas e nos campos. O desenvolvimento da indústria, a imigração europeia e a urbanização marcam os primeiros anos da República. Mundialmente, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa enchem as pessoas de ideias, sonhos e reivindicações. Essas transformações tiveram eco na educação, o ensino como direito de todos para ser delineado. Como era a educação na Primeira República? Segundo a tese de Francisco Gilson Rebouças Porto Júnior, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, o período de 1889 a 1930 é marcado pela tentativa de popularizar a escola, no intuito de seguir as tendências mundiais e combater os arcaísmos e as contradições da educação jesuítica. Positivismo. Nos governos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, fortalece-se o autoritarismo doutrinário e a visão de progresso. A educação é dita como uma forma de desenvolvimento do país. Pensamento inspirado pelos estudos de ciências naturais à Universidade de Bruxelas, na Bélgica, e tendência na Europa. Constituição de 1891. A primeira carta magna desta República, em se tratando de ensino, destacou o atraso da educação jesuítica, que, segundo o texto, preocupava-se apenas com o ensinar a ler e a escrever. Indica os primeiros fundamentos de um ensino voltado para o campo e para a massa trabalhadora. Primeiras universidades. Buscando a modernização, o governo federal cria a Universidade de Manaus com a iniciativa de grupos extrativistas privados, em 1912. 3 anos depois, é fundada a Universidade do Paraná. E em 1920, o decreto número 11.530, apresentado por Carlos Maximiliano Pereira dos Santos, declara instituída a Universidade do Rio de Janeiro. Escola Nova. Com as mudanças ocorridas no início da República, a escola também poderia se transformar. A Escola Nova é um movimento de vanguarda daquele momento, inspirada em princípios diferentes da escola tradicional vigente, abarcando os recentes conceitos de psicologia e sociologia trazidos da Europa. Intelectuais brasileiros, sobretudo Anísio Teixeira, importam para o Brasil essas ideias de um novo modelo educacional. Diante da falta de orientação para um Plano Nacional de Educação, surgiram diversas propostas de reforma, cada uma com um ideal específico. Passaram a disputar espaço. Os embates principais foram entre os positivistas e os escolonovistas, mas também estavam presentes os ideais católicos e os anarquismos. As ideias positivistas ganharam força com a Reforma de 1890, organizada por Benjamin Constant, adepto das teses do filósofo francês Auguste Comte. Ele foi nomeado chefe de Ministério da Instrução Pública. Correios e telégrafos foram primeiros órgãos da República a tratar da educação. Realizou mudanças no ensino primário e secundário e priorizou disciplinas científicas como matemática e física, em detrimento das humanas, que eram o foco das escolas de primeiras letras.
em tempos de impérios. A ideia de uma educação para todos só ganhou força na década de 1920. Nesse período se destacaram os pioneiros da Escola Nova, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e outros, que defendiam a escola pública e laica, igualitária e sem privilégios. A corrente anarquista conquistou espaço e passou a influenciar a educação. Foram fundadas escolas operárias em quase todos os estados geridas pela comunidade, tendo como base a pedagogia libertária e as ideias do espanhol Francisco Ferrer y Guardia. A perda de espaço incomodou a Igreja Católica, que também orquestrou uma reação. Pressionou os governos para o restabelecimento do ensino religioso. Publicou livros didáticos e artigos em revistas e jornais e continuou a atuar na formação de professores. Da mesma maneira, as elites tentavam reconquistar seu poder. Por outro lado, os escolanovistas escreviam cada vez mais e se preparavam para a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova,